Bem-vindos de volta, pessoal. O professor Saed Mohammad Marandi se junta a nós novamente. Ele é professor da Universidade de Teherã e também ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Então, obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado pelo convite, Glenn. É um grande prazer estar com você. Quero começar hoje com um tema um pouco diferente, mas que ainda tem relação com o que costumamos discutir. Vemos que algo entre 50 mil e 60 mil marroquinos atravessaram à força a fronteira para a Espanha, ou mais especificamente, para o território espanhol de Ceuta, no norte da África. E isso bem, pelas imagens que vemos, eles estão chegando em caminhões, e tudo parece muito coordenado, como necessariamente teria de ser. Eu queria saber, como você interpreta isso? Porque alguns diplomatas da União Europeia também dizem que isso foi obviamente organizado pelo governo marroquino, o que seria visto como uma forma de contestar a soberania desse território. Então, mais uma vez, isso tem uma enorme importância política. Não se trata apenas de, essencialmente, refugiados. Sim, quer dizer, deixando de lado as questões entre Marrocos e Espanha, acho que o momento é muito importante. As ameaças feitas por Trump e por Netanyahu contra a Espanha, dizendo que a Espanha vai pagar o preço por suas políticas, e as cenas que vimos, que mostram claramente que isso está sendo feito de forma sistemática e muito organizada, acho que isso mostra que não foi algo simplesmente natural. Teve muito a ver com o fato de a Espanha estar seguindo políticas um pouco diferentes das do restante da Europa e dos demais países que alguns amigos chamam de Ocidente coletivo. É claro que outros diriam que o governo espanhol não faz nem de longe o suficiente. Mas, de qualquer forma, o que ele fez gerou irritação entre políticos pró-Israel de alto escalão no Ocidente. E é amplamente aceito que isso é uma punição por suas políticas. Sim. Bem, eu vi que no começo deste ano havia pessoas como Mário Dias Balart, um dos principais aliados de Marco Rubio e também um membro influente do Congresso dos Estados Unidos, porque ocupa vários cargos no Congresso, nos quais, entre outras coisas, supervisiona o financiamento de assistência externa. Mais uma vez, ele tem se manifestado de forma muito incisiva sobre essa questão. E argumentava que esse território espanhol não deveria ser considerado um território geográfico da Espanha, mas território do Marrocos. E, novamente, essa não é uma posição baseada em princípios, nem em sua visão da história ou da moralidade. Ele acompanhou isso com comentários contundentes de que o Marrocos está se provando um aliado leal, enquanto a Espanha não. Então parece que, dada a animosidade em relação à Espanha, e essa vontade de recompensar o Marrocos por sua, qual seria uma palavra educada? Não obediência, lealdade. Isso se encaixa em um contexto mais amplo, ou em uma forma de os Estados Unidos recompensarem aqueles que permanecem leais, tornando, essencialmente, o sistema de alianças mais valioso. Bem, antes de tudo, Marrocos, o regime, o rei, é um aliado muito próximo do regime israelense. E ao longo destes últimos 3 anos, enquanto o mundo se voltou contra Netanyahu, o sionismo e o regime israelense, ele permaneceu muito próximo. E embora todos aqueles países da região que tinham relações com os israelenses continuem tendo essas relações, no caso dele, é mais parecido com os Emirados Árabes Unidos. A relação não mostrou nenhum sinal de tensão. O regime também não tentou, pelo menos, se afastar das relações militares, no momento em que os militares israelenses estão cometendo esses massacres. Então isso definitivamente é aos olhos de... Quer dizer, eu não tenho... Mas acho que é amplamente entendido como uma forma de punir o governo espanhol por suas políticas, que estão muito mais alinhadas com a opinião pública global e, imagino, com a opinião pública europeia, ao criticar o regime israelense. E isso é para prejudicar a Espanha,
ou o atual governo espanhol. Mas eu acho que, e mais uma vez, não posso afirmar com certeza porque nos últimos meses meu foco esteve muito voltado para o Irã por causa da guerra, o problema dessa política ou desse comportamento dos Estados Unidos e do regime israelense é que isso expõe ainda mais o regime israelense pelo que ele realmente é. Tucker Carlson, por exemplo, vem dizendo isso. Ele tem enorme influência, mas também muito conhecimento de bastidores. Ele não é um jornalista comum. Muitos jornalistas comuns são brilhantes, são inteligentes, mas ele tem informações internas. Ele tem muito acesso que nós não temos. E ele diz que os israelenses vêm buscando a destruição da Europa. Eles não têm nenhum apreço pelos europeus. E então esse tipo de comportamento em relação à Espanha, ao governo espanhol, por causa de suas políticas, a linguagem que estamos vendo do filho de Netanyahu, de autoridades israelenses, de Trump, e a forma como isso foi levado adiante neste momento específico, tudo isso mostra que o regime israelense não tem nenhum respeito, ou que seus apoiadores não têm nenhum respeito pelos governos europeus e pela soberania europeia. E eles farão o que acharem necessário para conseguir o que querem. É assim que funcionam na Ásia Ocidental. É assim que se comportam no Líbano. É assim que agem em Gaza, na Cisjordânia, em relação ao Irã. Eles bombardeiam países, massacram líderes, destroem comunidades sem vergonha alguma. Portanto, levar adiante uma política desse tipo contra a Espanha não deveria surpreender ninguém. Shouldn't surprise anyone. No, it is. Yeah, no, I saw the comments by Não é. Carlson as Sim. well. E eu também vi os comentários de Tucker Carlson, de que isso é, obviamente, a Europa, não só a Espanha, mas a Europa em geral, também é um alvo. É claro que nos últimos anos ele se tornou muito crítico de Israel, por razões muito boas. Mas, obviamente, Trump tem sido muito vocal em seu desejo de punir a Espanha. Ele vem dizendo que ela deveria ser expulsa da OTAN, que deveríamos, impor um bloqueio a todo o comércio. Ele não fez bem. Navas was licensed to thus Trusing. Stripping it of territory, but you see this kind of. Mas você vê esse tipo de algumas dessas ideias, de que aliados leais devem ser recompensados, enquanto os desobedientes devem ser punidos. Parece que isso agora é uma questão mais ampla naquela região, já que o sistema de alianças está obviamente fraturado ou enfraquecido no Oriente Médio, porque, os Estados Unidos transformaram seus aliados em alvos. Também vemos agora o acordo sendo feito com a Arábia Saudita, um acordo nuclear que está diretamente ligado a Israel. Ou seja, eles têm que normalizar as relações com Israel. E então, essencialmente, podem deixar de lado todas as regras internacionais e ter um programa nuclear sem, essas inspeções e restrições rigorosas. Eu queria saber como você vê isso e como isso afeta. Irã, porque eu vi um jornalista fazer essa pergunta durante essa coletiva de imprensa. Por que a Arábia Saudita deveria ter permissão para ter esse programa, mas os iranianos não? E a resposta foi bastante direta. Nós vamos conseguir, ou seja, os Estados Unidos vão conseguir acordos preferenciais nisso, acordos comerciais, antes de qualquer outra pessoa. E isso é a América primeiro. Além disso, a Arábia Saudita é uma aliada. O Irã não é. Então, essencialmente, é assim que o mundo deveria ser estruturado. Aqueles que se curvam diante do império recebem tratamento especial. Aqueles que não se curvam não terão nem mesmo os direitos previstos no Tratado de Não Proliferação, como ter um programa nuclear civil. Como você vê isso afetando, eu suponho, a proliferação na região mais ampla? Você está absolutamente correto. No caso da Arábia Saudita, porém, acho que é uma combinação de duas coisas. Uma é essa mentalidade que você apontou, com razão. Mas também são os interesses do regime israelense, que tem prioridade até sobre o América primeiro aqui. Porque Trump, no fim das contas, ou o governo dos Estados Unidos, é como um mágico. Primeiro, eles negociam um acordo durante, imagino, muitos meses, talvez anos.
E então, no último momento, depois que tudo já foi acertado, como um mágico, sabe? Agora você vê, agora não vê. Você não pode ter esse acordo, a menos que reconheça o regime israelense. Então, mesmo nesse caso, os interesses do regime israelense têm prioridade sobre os dos Estados Unidos. Mas deixando isso de lado, a política dos Estados Unidos tem sido assim em toda parte. Quer dizer, Groenlândia, Canadá, a hostilidade que os Estados Unidos demonstraram em sua guerra comercial com os europeus. Trump não vê ou não enxerga a Europa com respeito. E talvez, até certo ponto, isso também esteja alinhado com a política israelense, porque, como Tucker Carlson destaca, Israel odeia os europeus. Então, quando você observa como a Casa Branca de Trump se comporta em relação à Arábia Saudita, há esses dois componentes. Primeiro, a América em primeiro lugar, mas acima da América em primeiro lugar, Israel em primeiro lugar. Acho que isso ajuda a entender melhor a política dos Estados Unidos em relação à Espanha. Ela tem que ser obediente aos Estados Unidos, mas antes de tudo, tem que apoiar o regime israelense e suas políticas. E os Estados Unidos e os israelenses estão dispostos a ir muito longe para prejudicar países. Nenhum país sabe disso melhor do que Líbano, Iêmen, Irã ou Síria. Eles estão dispostos a ir muito longe e a ser muito implacáveis se você não obedecer às ordens, às exigências dessa classe de pessoas. Costuma-se ressaltar, especialmente na economia política, que uma potência hegemônica, quando está muito confortável, quando o poder está realmente concentrado, pode ser vista como generosa. E não apenas generosa, mas também benigna, porque pode oferecer alguns benefícios coletivos. Pode ser bastante generosa com seus aliados. Isso ficou claro em especial na postura dos Estados Unidos em relação aos europeus depois da Segunda Guerra Mundial, aos seus estados de linha de frente, conseguindo fortalecê-los de forma efetiva. No entanto, há sempre o alerta de que, quando a potência hegemônica entra em declínio, ela vai. Mais uma vez, o principal objetivo passa a ser manter a hegemonia. E então, ela terá de assumir um caráter muito diferente. Ou seja, começará a extrair mais de seus aliados. Vai usá-los como instrumentos, provavelmente contra estados rivais que estão ascendendo. E todas as regras do passado, essencialmente, são jogadas pela janela. E bem, é isso que estamos vendo agora. O hegemon em declínio está ficando mais feio. Mas não se trata apenas de recompensar bons aliados. Trata-se também de punir os maus, de punir os países maus e desleais. E sim, é claro que a Espanha está no topo da lista. Mas dentro do Oriente Médio vemos o seguinte: como os Estados Unidos lidam com seus estados do Golfo, seus estados proxy, que já não seguem mais suas regras. Quero dizer, vi agora uma reportagem sobre um navio-tanque de GNL do Catar, a caminho do Paquistão, que foi bloqueado pelos Estados Unidos porque usou o corredor iraniano. Em outras palavras, não seguiu as regras dos Estados Unidos, fazendo acordos de forma independente. E até aliados leais que participam de ataques contra o Irã agora são punidos. Na sua opinião, quão grave isso é? Suponho que isso provavelmente terá algum efeito nos cálculos deles. It will probably have some effect, though, on their calculation, I assume. Oh, yeah. I mean, you're absolutely correct. Ah, sim. Quero dizer, você está absolutamente certo. E na nossa região, os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais intolerantes. Isso acontece há muito tempo, especialmente sob Trump. Mas o caso do Catar e do Paquistão é muito interessante. O Irã disse que não permitirá que navios atravessem o Estreito de Hormuz, a menos que passem pelo corredor designado pelo Irã. Isso foi algo acordado no memorando de entendimento. Os iranianos deveriam administrar o Estreito de Hormuz durante o período em que o memorando de entendimento estivesse sendo implementado. E claro, os americanos então decidiram violar o memorando e criar seu próprio corredor, com a ajuda dos governos do Catar, da Arábia Saudita e do Kuwait. E foi isso que levou aos combates que temos novamente, aos combates retomados, porque aquilo foi uma violação do acordo. Por dias, os iranianos os alertaram para que não fizessem isso.
Eles ignoraram o Irã. E como em todos os outros artigos do Memorando de Entendimento, os Estados Unidos continuaram violando o artigo 5 e chegamos à situação em que estamos agora. Mas é interessante que o Catar só queria tirar seu navio de GNL do Golfo Pérsico e levá-lo ao Paquistão, ambos aliados dos Estados Unidos. O Paquistão vem trabalhando de perto com os Estados Unidos. O governo paquistanês esteve envolvido no Egito quando Trump implementou, ou declarou, aquele cessar-fogo em Gaza, apesar de ter sido um acordo unilateral que beneficiou o regime israelense. That benefited the Israeli regime, and Qatar, of course, has been hosting. E o Catar, é claro, vem hospedando forças dos Estados Unidos e ajudando os Estados Unidos a bombardear o Irã. E tudo o que eles fizeram foi usar o corredor iraniano. E até onde eu sei, os iranianos não estão recebendo nada, nenhuma taxa dos navios neste momento. Até que se completem os 2 meses, os iranianos, pelo que entendo, não têm planos de cobrar taxas. Então tudo o que fizeram foi usar o corredor iraniano para enviar o navio do Catar ao Paquistão, mas os americanos o bloquearam. E agora o navio está detido pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos puniram tanto o Catar, que tem sido fiel, o presente de um avião do Catar para Trump, quanto o Paquistão, um aliado fiel do Catar. Mas os Estados Unidos se comportam de maneira muito implacável com seus aliados, em linha com o que você estava dizendo há alguns minutos. Várias semanas atrás, vimos Oman conversando com o Irã sobre encontrar alguma forma de organizar ou administrar o estreito em conjunto para evitar conflitos. E a resposta de Trump foi: bem, se eles fizerem um acordo com os iranianos, nós vamos explodi-los. Isso é Oman. É bastante, não deveria ser engraçado, mas meio que é. Quero dizer, é assim que se fala com países amigos. E bem, isso meio que mostra que um momento difícil para os Estados Unidos, porque toda a ordem mundial foi organizada em torno da primazia global deles. E isso está escapando. E eles estão procurando novas formas de, imagino, sustentar esse poder. Então, não estou defendendo o que eles estão fazendo, mas dá para ver a posição difícil em que estão. E bem, em geral, o principal problema do Memorando de Entendimento, e até mesmo de os iranianos administrarem o Estreito de Hormuz, é que, mais uma vez, isso daria a eles mais poder ou controle sobre o sistema internacional, que agora está fora do controle dos Estados Unidos. E acho que sim. Provavelmente é por isso que eles não podem aceitar isso. Mas agora parece que eles podem estar caminhando para ataques em larga escala. Vemos essas conversas sobre cortar toda a eletricidade em todo o Irã. E mais uma vez, Trump fala demais. Ele fala muito. Mas, a partir de alguns dos reforços militares e das atividades que estamos vendo, parece que essa pode ser a direção que eles estão tomando. Eu só queria saber, como você vê os acontecimentos avançando agora? Mais uma vez, sem bola de cristal, apenas falando da possibilidade. Bem, de novo, acho que tudo isso faz sentido quando você analisa as coisas em conjunto. O que os Estados Unidos estão fazendo com seus aliados europeus não é do interesse dos próprios Estados Unidos. Mesmo enquanto os Estados Unidos estão em declínio, essa falta de escrúpulos só vai prejudicar a relação no longo prazo. Mas essa política também é influenciada, ao menos em parte, e neste caso, principalmente, pelo regime israelense. Então, os Estados Unidos estão sacrificando sua relação com pelo menos uma parte da Europa, porque o regime israelense quer isso. Em outras palavras, porque a Espanha vem adotando políticas ruins, segundo Trump. Políticas relacionadas à guerra dos Estados Unidos contra o Irã e ao comportamento do regime israelense na Ásia Ocidental. Então, os Estados Unidos estão dispostos a se sacrificar pelo regime israelense. E também no Golfo Pérsico, o Catar, que é um regime cliente e obediente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos se beneficiaram desses países do Golfo Pérsico mais do que de qualquer outro país de longe. Quero dizer, a riqueza que vem do petróleo e do gás, em sua maior parte, vai para os Estados Unidos. A China vem muito atrás, em segundo lugar.
A relação comercial com a China provavelmente é maior, mas quando se inclui a de dinheiro que eles investem nas suas ações, nos seus títulos e no mercado de ações, além das relações e do apoio que dão ao Ocidente, não há comparação. Esses países trazem enormes benefícios aos Estados Unidos. These countries are of great benefit to the United States, but the United States is willing to humiliate them, to Mas os Estados Unidos estão dispostos a humilhá-los, a prejudicá-los, como no caso dos sauditas e do acordo nuclear. Ou quando Trump disse que Mohammed bin Salman podia beijar a bunda dele, diante de, acho que pelo menos, um grande número de sauditas na plateia. Tudo isso prejudica os Estados Unidos. Mas se você olhar o quadro mais amplo, há o elemento israelense em toda parte. Para onde você olha, está Israel. E também com o Paquistão. Quer dizer, o Paquistão está em sérios apuros. A economia não vai bem. O governo paquistanês é, como eu disse antes, um aliado próximo dos Estados Unidos. Trump e a liderança do Paquistão são amigos, mas os Estados Unidos se comportam assim simplesmente porque são hostis ao Irã. E claro, a hostilidade dos Estados Unidos em relação ao Irã é por causa de Israel. O elemento Israel em primeiro lugar na política externa dos Estados Unidos está prejudicando o país no momento em que os Estados Unidos estão em declínio e só está piorando muito as coisas. E isso impede os Estados Unidos de administrar esse declínio. Os Estados Unidos poderiam agir de forma muito diferente e administrar esse declínio de uma maneira que ainda preservasse grande parte de sua influência global diante de seus rivais, ou de seu principal rival, digamos, a China. Mas escolhem não fazer isso. E, em grande medida, é por causa do regime israelense do outro lado do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental. No caso do Irã, é a mesma coisa. Os Estados Unidos priorizam Israel. It's the same thing. The United States prioritizes Israel. It's willing to constantly speak about crimes. Ele está disposto a falar constantemente sobre crimes contra a humanidade. Você e eu deveríamos ter conversado ontem à noite, e eu propus deixar para esta manhã, para ver se os Estados Unidos realmente realizariam aqueles bombardeios aéreos em massa que ameaçaram realizar e sobre os quais jornalistas ocidentais foram informados. Ao longo dos últimos meses, ouvimos que o Irã seria varrido do mapa, que a civilização seria varrida do mapa, que o Irã seria obliterado, que o Irã seria enviado de volta à Idade da Pedra. E, sem dúvida, isso está destruindo a imagem dos Estados Unidos no mundo inteiro, assim como o genocídio em Gaza, ou o genocídio no sul do Líbano, e a limpeza étnica ali, ou a guerra suja na Síria. Tudo isso tem a ver com Israel. Se você tirar o elemento israelense da política externa dos Estados Unidos, a relação entre os Estados Unidos e os países de toda essa região, e as populações da Ásia Ocidental, do norte da África e do sul da Europa, seria muito diferente do que era, ou do que é hoje. Então eu acho que está mais do que claro que o regime israelense é um fardo para os Estados Unidos. É um elemento destrutivo, muito destrutivo, na política externa dos Estados Unidos e na capacidade do país no presente poder. Amakelis, Iranian Tepos, de uma política de ignorar o que Trump. The Iranians have a policy of ignoring what Trump says. They're not going to getting back. Eles não vão voltar às ameaças de grandes ataques contra o Irã, como no começo. Durante a Guerra de 40 Dias, quando as coisas começaram a dar errado, os americanos, e Trump em particular, começaram a fazer essas ameaças contra o Irã. No início, ele achava que venceria a guerra com muita facilidade. Era, sabe, rendição incondicional. Essa era a exigência. Mas depois de uma semana, talvez duas, ficou claro que isso não aconteceria. E então, gradualmente ficou claro que, na verdade, era o Irã que estava vencendo a guerra. E naquela época, temos que lembrar, os Estados Unidos não tinham as carências de que estamos ouvindo falar hoje. A escassez de interceptadores e mísseis não era discutida. Os Estados Unidos disparavam mísseis e usavam interceptadores sem nenhum medo de escassez. Mas ainda assim, perderam a guerra. E é por isso que acho que hoje, quando falam dessas escassezes, isso é significativo. Se essa for uma avaliação precisa da situação.
Mas mesmo sem as escassezes, os Estados Unidos fracassaram contra o Irã. Então, de todo modo, naquela época, Trump começou a ameaçar o Irã. E isso não obrigou o Irã a mudar de posição. Obliterar o Irã, apagá-lo do mapa, mandá-lo de volta à Idade da Pedra, apagar a civilização. Ele não conseguiu fazer o Irã ceder. E como vimos nos últimos dias, as ameaças feitas contra o Irã de destruir sua rede elétrica, de destruir repetidamente suas pontes. Essas ameaças foram feitas. E na noite passada fomos informados de que eles estão muito perto de executar essa operação. E claro, é fim de semana, então estávamos esperando para ver o que ele faria. Mas isso não mudou a posição iraniana. E isso porque os iranianos estão determinados, aconteça o que acontecer, custe o que custar, de que se os Estados Unidos começarem a bombardear a infraestrutura crítica do Irã. Houve, por exemplo, conversas sobre destruir as usinas de energia elétrica de Teherã. Isso significaria deixar uma cidade de o quê? 14, 15 milhões de pessoas, dependendo da hora do dia, sem eletricidade. Hospitais ficariam sem eletricidade. Isso significaria que muitos bebês morreriam, crianças morreriam. Isso criaria enormes dificuldades para os iranianos comuns. Os mesmos iranianos que, aliás, os americanos fingiam querer salvar do regime maligno. Mas, no fim das contas, vimos que primeiro os iranianos não mudaram sua política e continuaram comprometidos com sua posição. Isso significa que se os Estados Unidos tivessem realizado ataques contra o Irã na noite passada, o Irã teria continuado a lutar. O que teria feito seria revidar contra o Iraque, o Kuwait, os Emirados, o regime israelense, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar e assim por diante, pelo papel que desempenharam nisso. E talvez também contra Omã e a Jordânia, pelo papel que desempenharam nessa guerra destrutiva. E isso, é claro, levaria a uma depressão econômica global, porque as escassezes que agora se acumularam no mercado global, especialmente em relação ao petróleo, chegaram muito perto de um ponto crítico. Mas se as pessoas, de repente, pela manhã, virem imagens de incêndios devastando toda a região, de usinas elétricas destruídas, de usinas de dessalinização destruídas e de instalações de petróleo e gás destruídas, isso causaria pânico imediato nos mercados. E nenhuma manipulação funcionaria mais quando os mercados entrassem em colapso. E eu acho que uma depressão econômica global seria inevitável. Ela viria e atingiria tudo muito rapidamente. Mas além disso, também temos a imagem dos Estados Unidos, da qual eu estava falando antes, sendo ainda mais destruída no mundo todo por causa do regime israelense. Então, atacar a infraestrutura crítica iraniana, ou ameaçar atacar a infraestrutura crítica iraniana, é algo que foi normalizado. As pessoas ouvem falar disso todos os dias. Isso não ajuda os Estados Unidos. Isso destrói os Estados Unidos. Independentemente de se acreditar nos Estados Unidos, ou de a hegemonia dos Estados Unidos ser benigna ou não, a imagem dos Estados Unidos sob Obama, sob Clinton, até mesmo sob Bush ou Reagan, era muito diferente do que é hoje. Naquela época, especialmente sob Obama e Clinton, muita gente via os Estados Unidos como uma potência benigna. Eu não via dessa forma, nem um pouco. Não vejo nenhuma diferença fundamental entre Obama e Trump. Mas essa é outra questão. Mas, naquela época, se você olhar para a opinião pública global e para como os Estados Unidos eram vistos no mundo todo, era muito diferente de como são vistos hoje. E esse poder brando tinha uma importância imensa para os Estados Unidos, até mesmo no confronto com o Irã. Glenn, uma das conquistas dos Estados Unidos contra o Irã foi conseguir convencer os mais jovens, não todos, mas uma parcela significativa deles, de que os Estados Unidos não eram o problema. O problema era o Irã, e esse poder brando atingiu seu auge com Obama. Quer dizer, Bush chegou e destruiu a imagem dos Estados Unidos, não muito diferente de Trump. Destruiu a imagem dos Estados Unidos. Então Obama chegou ao poder
e a imagem dos Estados Unidos foi restaurada. E muitos jovens, meus alunos, pessoas que conheço, foram influenciados e passaram a acreditar que os Estados Unidos eram um hegemon benigno. Trump destruiu isso. Isso foi completamente arruinado. E eu não vejo isso só entre os iranianos, é claro, mas no mundo inteiro. E ao destruir esse poder brando, e claro, é preciso incluir Gaza e todas essas outras questões nisso, a destruição desse poder brando tem enormes consequências para os Estados Unidos. Então, mais uma vez, tudo isso remonta a Israel e ao regime israelense. O regime israelense, independentemente do que você pense dos Estados Unidos, não tem sido nada além de um fardo para o império. E não fez nada além de prejudicar os Estados Unidos. Não é um ativo, digam o que disserem. Arruinou financeiramente os Estados Unidos. De uma perspectiva econômica e de poder brando, demoliu completamente os Estados Unidos. Eu vejo isso no Irã. E acho que, quando você olha as pesquisas feitas por institutos americanos em todo o mundo, fica claro como o dia que é esse o caso. A questão do poder brando, eu acho, já está se tornando evidente. E o que você diz sobre a juventude iraniana? Ouvi comentários parecidos vindos da Rússia. Muitas vezes, muitos jovens, ou até liberais, costumam supor que se a Rússia fosse apenas uma das causas das tensões em curso com os Estados Unidos e mudasse algumas de suas posturas, então grande parte dos conflitos desapareceria. Acho que hoje ninguém mais acredita nisso. Não é o caráter interno do Estado. São as ambições hegemônicas dos Estados Unidos que impõem limitações muito fortes à sua capacidade de se relacionar com Estados que não se curvam a tudo. Eu sei que, pelo menos na Rússia, é popular dizer que os Estados Unidos não têm aliados. Tem vassalos. E sabe, agora os próprios Estados Unidos estão reforçando essa ideia, eu acho, especialmente no Oriente Médio, mas não só. E sobre a questão do poder brando, veja, uma coisa é o que os Estados Unidos podem fazer com os líderes. Quer dizer, você vê o Trump ameaçar a Espanha na frente de pessoas como Mark Rutte ou Friedrich Merz, e eles não dizem nada. Então, eles vão priorizar, sabe, apaziguar os Estados Unidos. Mas esse tipo de coisa, como você disse, o ponto central do poder brando é que sim, você pode ter uma classe política obediente, mas abaixo dela, além disso, você vê algo muito diferente. Você vê esses políticos despencando nas pesquisas, vê uma população cada vez mais cética em relação aos Estados Unidos. Então, de novo, isso não é sustentável. Quer dizer, pelo amor de Deus, os Estados Unidos podem até ameaçar tomar a Groenlândia, e eles ainda vão aparecer para, sabe, se curvar diante do Trump. É realmente incrível ver seus próprios líderes não apenas ignorarem o interesse nacional, mas todo e qualquer sinal de dignidade. Mas sim, o que eu queria perguntar é, sabe, quando você tem linhas de frente, desculpe interromper, Glenn, desculpe interromper, mas é como se você estivesse com o Império. Vocês vão afundar junto com o navio. Então, os europeus, é claro, não foi só Trump. Foi também Biden. As políticas que eles adotaram contra o Irã, as políticas que adotaram contra a Rússia, as políticas que adotaram contra a China, todas serviram para enfraquecer a Europa nos últimos anos. E o declínio da Europa é ainda mais rápido do que o dos Estados Unidos. Mas olhem também para nossa própria região. Os Estados Unidos sacrificaram todos esses países que vêm, como Trump diria, ordenhando a todos esses anos. Por quê? Por causa da obediência deles. Em outras palavras, a obediência deles aos Estados Unidos serviu para enfraquecê-los e destruí-los, como estamos vendo nesta guerra. E também no leste asiático, os Estados Unidos usam o Japão, usam a Coreia, usam outros países como ferramentas contra a China. No caso da Coreia, por exemplo, eles forçaram os coreanos a comprar mísseis THAAD. E foi uma política muito problemática, uma política controversa, adotada pelo governo coreano. E então, depois que eles foram instalados, os Estados Unidos tiraram aquilo de lá
e deram aos israelenses. Portanto, os coreanos pagaram o preço político e o preço financeiro, suponho, e obedeceram à política dos Estados Unidos. Mas ainda assim foram prejudicados. Então os Estados Unidos mostram que, por ser aliado dos Estados Unidos, você não é ajudado. Você é prejudicado. E os Estados Unidos impõem leis relativas à produção de chips, além de políticas relativas à indústria, que não demonstram nenhuma consideração por aliados como a Coreia ou pelos europeus. Então parece que, se você permanece com o império, você sai perdendo. Você é prejudicado. Você sofre como resultado disso. Você não se beneficia por estar subordinado a Trump, ao regime de Trump ou aos Estados Unidos. To Trump or the Trump regime or the United States. Bem, isso é sim um problema de hegemonia em declínio. Ela tem um forte impulso de usar os estados da linha de frente como instrumentos para eliminar seus rivais, essencialmente empurrando-os para a guerra. Mas parece que os estados da linha de frente têm, então, duas possibilidades e impulsos próprios que competem entre si. Primeiro, podem se aproximar mais dos Estados Unidos em busca de proteção contra os conflitos para os quais foram empurrados. E você vê que os Estados Unidos foram o principal instigador da guerra na Ucrânia. Ainda assim, os europeus agora se apoiam completamente nos Estados Unidos em busca de proteção. Você vê parte dessa mesma lógica entre alguns dos estados do Golfo. A alternativa seria se afastar um pouco dos Estados Unidos por serem a fonte do conflito. Mas, novamente, essas opções são mutuamente excludentes. E eu queria saber, como você vê isso agora no oeste da Ásia? Porque você provavelmente viu essa carta aberta sendo assinada por centenas de políticos e figuras públicas jordanianas. Ela defendia que eles deveriam se distanciar, ou pelo menos pedir que as tropas dos Estados Unidos deixassem o país, porque isso estava trazendo caos para o país. E mais uma vez, a Jordânia. Os dados demográficos sugerem que uma revolução seria possível, que nem todo mundo está satisfeito com as políticas do governo. E em relação ao que está acontecendo no Kuwait, onde eles simplesmente estão fazendo vista grossa e podem essencialmente ser destruídos como consequência, absorvidos pelo Iraque. Então eu queria saber como você vê isso, especialmente em relação à Jordânia, porque ela muitas vezes não aparece tanto nas notícias quanto os estados do Golfo, quero dizer. Acho que estamos chegando a um ponto de ruptura, e não está claro quando isso vai acontecer. Mas com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais difícil para muitos desses governos, leais aos Estados Unidos e aliados dos Estados Unidos em toda a nossa região e no norte da África, continuar com essas políticas. Eles são autoritários, são estados policiais, e contam com o apoio de agências de inteligência ocidentais para se manter no poder. Mas, quando voltamos à chamada Primavera Árabe, ou ao despertar, que aconteceu depois de um incidente na Tunísia e levou à revolta em toda a região, acho que naquela época ficou claro o quão frágeis eram muitos desses regimes. E é claro, os países ricos em petróleo e gás do Golfo Pérsico tentaram administrar essa onda de descontentamento popular, destruindo a Líbia e depois destruindo a Síria, e desviando a atenção de seus próprios regimes autoritários. E é claro, isso estava alinhado, no longo prazo, aos interesses do Império. Mas acho que a situação hoje é muito mais frágil do que era naquela época. E embora os Estados Unidos, os jornalistas ocidentais e os diplomatas ocidentais gostem de pensar que está tudo bem nesses países, o nível de descontentamento é enorme. Dá para perceber, e isso não é científico, mas dá para perceber pelas sessões de comentários da mídia árabe tradicional, pertencente a essas ditaduras. O Catar tem um enorme império de mídia. Os sauditas têm um enorme império de mídia. Os emiradenses têm um enorme império de mídia. Eles podem ser diferentes entre si, mas todos estão alinhados aos Estados Unidos. Todos estão alinhados aos interesses mais amplos do Ocidente. Mas quando você olha para a opinião popular no mundo árabe, as pessoas estão do lado da resistência.
Elas apoiam os iranianos. Elas torcem pelos iranianos quando os iranianos disparam mísseis contra ativos dos Estados Unidos nesses países. Então, obviamente, o sectarismo que esses países promovem, o racismo que os veículos de mídia desses países promovem, esses impérios, não apenas a Al Jazeera, a Al Arabiya, a Sky News Arabic ou algo assim, eles têm literalmente milhares de tipos diferentes de veículos de mídia para usar, além de centros culturais ou os chamados centros religiosos, que usam para construir sua narrativa. Mas ainda assim, você vê que as pessoas, em sua maioria, torcem pela resistência. E isso é, na minha opinião, um enorme sinal de descontentamento. E isso vai ser um grande problema. Para as pessoas na Jordânia fazerem esse tipo de declaração sob um governo como esse, dá para ver o quanto elas estão insatisfeitas. E muitas vezes as coisas parecem muito normais na superfície, mas há muitas coisas acontecendo por baixo dela. E de novo, quando aconteceu a chamada Primavera Árabe, ninguém previu aquilo, ou pouquíssimas pessoas previram. Mas era um período em que as coisas aparentemente avançavam de forma muito normal. E então, em um período muito curto, houve caos desde a Península Arábica até a Ásia Ocidental e o norte da África. E os israelenses ficaram aterrorizados. E eles, o Ocidente, acabaram conseguindo administrar a situação. Mas só pioraram a situação na região. Em outras palavras, empurraram o problema para frente, destruindo grande parte da Ásia Ocidental e do norte da África, mas não resolveram o problema para o Império. E acho que, hoje, as coisas são muito mais perigosas para os Estados Unidos e para o regime israelense. Muito mais perigosas do que eram naquela época. Especialmente porque eles estão cada vez mais em declínio. E, portanto, sua capacidade de manter a hegemonia é muito mais limitada do que antes, como vimos nesta guerra. A guerra com o Irã, eu acho, deixa claro, que pela primeira vez os Estados Unidos foram vistos como incapazes. Quero dizer, sabemos que os Estados Unidos fracassaram no Iraque e no Afeganistão, em grande parte, aliás, por causa do general Soleimani e das políticas do Irã, que apoiou a resistência no Iraque e no Afeganistão. Apesar das enormes diferenças com o Talibã, os iranianos ajudaram o Talibã a expulsar os Estados Unidos. E até alguns, os falantes de persa, os xiitas, os hazaras, os uzbeques e outros, alguns deles ficaram muito irritados com o Irã. Mas o Irã acredita que a prioridade é derrotar o Império, assim como sua política na Síria era derrotar o Império. Na Síria, algumas dessas pessoas se tornaram muito sectárias e acreditavam que o Irã estava seguindo uma política sectária. Mas não era isso. Elas apoiavam os Estados Unidos e usavam uma política sectária em seu apoio à política dos Estados Unidos. Mas na Síria e no Afeganistão, o Irã estava resistindo ao Império. Então, o fracasso dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque foi evidente. E claro, o Irã teve seu papel. Mas essa derrota é muito diferente da derrota que os Estados Unidos sofreram lá. Aqui, os Estados Unidos nunca chegaram nem perto de Teherã. Nunca conseguiram derrubar o governo, nem tomar enormes extensões de território, para no fim fracassarem por causa dos custos ou das dificuldades que enfrentaram. Os Estados Unidos foram derrotados como potência no campo de batalha, como se lia sobre guerras do passado, em que dois países lutavam um contra o outro e o agressor fracassava. Este é outro exemplo, mas neste caso é a superpotência, é a hiperpotência. É o país que todos temiam no mundo inteiro. Então, eu acho que isso enfraquece enormemente os Estados Unidos e, consequentemente, torna muito mais vulneráveis os regimes que os Estados Unidos apoiam e sustentam. Não só por causa dos danos que foram causados, mas porque esses regimes perdem a confiança nos Estados Unidos. E são os Estados Unidos que os mantêm no poder. Então, quando você vê pessoas na Jordânia insatisfeitas com a política, acho que esse é um sinal muito ruim para o governo, porque o governo foi enfraquecido. As pessoas ficam indignadas ao ver o governo apoiando Israel.
E por outro lado, o governo olha e vê que os Estados Unidos, a potência hegemônica, não são a força que ele pensava que fossem. Bem, ainda sobre a Jordânia, vimos um dos motivos pelos quais Trump ficou furioso de novo e quis bombardear todo o Irã, destruir sua eletricidade. Foi por causa do ataque que o Irã fez às bases na Jordânia. Para Trump, ele apresentou isso como estávamos negociando com os iranianos, e eles não foram honestos. Eles nos atacaram do nada. Eu não sabia que as negociações estavam em andamento ou que eram sérias de forma alguma. Mas parece que a fonte da raiva foi que Trump decidiu: certo, agora vamos parar os bombardeios. Então o Irã também tem que parar. A ideia de que o Irã só pode retaliar de forma proporcional ao que os Estados Unidos estão fazendo. Imagino que, se eu fosse iraniano, ficaria preocupado em ser previsível demais dessa forma, porque aí você entrega todo o controle da escalada aos americanos. Eu também queria saber como você interpreta esse evento, porque, bem, podemos aceitar a palavra de Trump, mas como você vê isso? Bem, no Ocidente dizem que foi um ataque surpresa. E Trump dizia que esse ataque surpresa não foi surpresa, porque tenha sido realizado em segredo, mas no sentido de que foi algo inesperado, algo que não deveria ter acontecido. Não era normal que isso acontecesse. Mas essa não é uma avaliação relevante. Os Estados Unidos fizeram guerra contra o Irã. E estamos em guerra. Os Estados Unidos reiniciaram a guerra depois de violar todos os seus compromissos nos memorandos de entendimento. Atacaram o Irã por 30 dias e, de repente, pararam por 3 dias. Os Estados Unidos não ditam quando há um cessar-fogo e quando a guerra começa. Não há cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos. E claro, neste momento, os Estados Unidos impuseram um cerco aos portos iranianos e ao Estreito de Hormuz. Portanto, isso é um ato de guerra. E é um ato de guerra dirigido contra os iranianos comuns. Os iranianos deixaram muito claro que quando atingiram ativos dos Estados Unidos na Jordânia, isso é um direito deles, e que continuarão a fazer isso sempre que for necessário. Isso aconteceu no momento em que o regime israelense, Netanyahu e Trump iam conversar e tomar decisões. Com isso, os iranianos estavam enviando uma mensagem aos Estados Unidos e ao regime israelense. Estamos confiantes na nossa posição. Vamos atacar sempre que acharmos apropriado. Não nos intimidamos de forma alguma e tomaremos a iniciativa sempre que julgarmos necessário. Além disso, os Estados Unidos haviam concentrado tropas na Jordânia. Haviam reunido recursos militares lá, o que o Irã viu como uma ameaça. Então o Irã os atacou para dissuadir essa ameaça contra o Irã. Mais uma vez, isso envia uma mensagem aos Estados Unidos. Vocês não podem simplesmente concentrar suas tropas e seus equipamentos, ameaçar o Irã e esperar que o Irã apenas fique parado até que vocês ataquem primeiro. Não. O Irã não vai esperar, porque estamos em guerra. Porque a guerra já começou. Porque não há cessar-fogo. Porque vocês estão travando uma guerra contra nós. Portanto, vamos realizar este ataque. Mas acho que isso, mais do que qualquer outra coisa, mostra o quanto o Irã está confiante em sua posição. O Irã não vai simplesmente esperar os americanos atacarem para depois revidar. O Irã faz isso por razões morais e religiosas. O Irã não pode iniciar guerras, e por isso não iniciou guerras. Mas neste caso, a guerra já existe. Há uma guerra. Estamos em guerra. Isto não é um cessar-fogo. Mas o Irã, ao não esperar que os Estados Unidos iniciem uma nova fase do conflito militar e atacar primeiro, acho que está demonstrando muita autoconfiança. E vimos isso nas últimas 24 horas. Muitas pessoas esperavam que os Estados Unidos realizassem na noite passada um ataque sério contra o Irã e destruíssem nossa eletricidade. E se tivessem feito isso, talvez você e eu não conseguíssemos ter esta conversa agora. Mas isso não mudou a posição iraniana. Os iranianos disseram: se vocês atacarem, nós vamos revidar.
Então isso mostra a confiança do Irã. E os ataques à Jordânia, mais uma vez, mostram a confiança do Irã. E do ponto de vista militar, isso enfraqueceu os Estados Unidos. Os 2 ataques à Jordânia foram muito eficazes e destruíram recursos essenciais dos Estados Unidos, que seriam necessários para uma operação aérea contra o Irã. Certo. Agora, eu costumo ressaltar que essa ilusão de controle da escalada que o Ocidente político teve durante toda a era hegemônica é possivelmente o maior perigo que existe hoje, em termos de erros de cálculo que podem desencadear guerras mais amplas, seja contra o Irã ou com a Rússia. De todo modo, quero agradecer por você ter dedicado seu tempo no fim de semana. E só um último ponto. Eu sei que você é bem breve, mas só um último ponto. Outro erro de cálculo foi em relação ao Iêmen. Atacar o aeroporto iemenita levou o Iêmen a retaliar contra a Arábia Saudita. E então o Iêmen disse, certo, não vamos mais aceitar o cerco às nossas mulheres e crianças. E assim impôs um contracerco à Arábia Saudita. Agora a Arábia Saudita pode criar uma coalizão de países, que é claro seria uma coalizão imoral, porque foram os sauditas que cometeram genocídio contra o Iêmen. Os sauditas que impuseram, por muitos anos, um cerco às mulheres e crianças do Iêmen. E essa coalizão está ajudando os sauditas a continuar essa política bárbara, mas isso vai fracassar. E os sauditas estão prejudicando a si próprios no momento em que o Golfo Pérsico está fechado. Eles não conseguem sair do Golfo Pérsico por causa do Estreito de Hormuz e do conflito entre o Irã e os Estados Unidos. Eles precisam do Mar Vermelho. Então provocaram o Iêmen, muitos dizem que com incentivo dos Estados Unidos. E isso saiu pela culatra. E então, embora tenha sido o Iêmen que assumiu a autoria do bombardeio contra instalações petrolíferas sauditas, os sauditas, como não queriam retaliar contra o Iêmen, porque tinham medo de que as forças armadas iemenitas voltassem a atacar mais alvos de petróleo e gás, foram lá e bombardearam o Iraque. Eles retaliaram contra o povo iraquiano e mataram um grande número de pessoas. E isso gerou indignação em todo o Iraque. Agora os iraquianos estão dizendo que vão retaliar. Então isso é, sabe, um erro de cálculo, seja no campo de batalha com o Irã, seja em relação ao povo do Iraque ou ao povo do Iêmen. Quero dizer, esses erros de cálculo do Império e de seus aliados estão, eu acho, agindo como catalisadores que vão derrubar o Império e, no fim, derrubar esses aliados. E estamos vendo as grandes variáveis por toda essa área. Acho que a premissa sempre foi, pelo menos na era hegemônica, em relação a muitos dos estados bombardeados, que esses ataques eram bem basicamente para dar um sangramento no nariz. Ou seja, vamos bombardear vocês um pouquinho, mas se tentarem reagir ou se defender, aí vamos ficar realmente furiosos. Então, sabe, é essa abordagem de valentão de pátio de escola. Fiquem aí sentados enquanto eu dou alguns socos em vocês, e aí não vai piorar. E você vê o Trump sempre recorrendo a isso. Ah, agora estou realmente furioso. Se eles ousarem fazer isso ou aquilo, então eu realmente vou destruí-los. Mas desde que não se recue diante da pressão, isso já não funciona mais, ao que parece. E eu acho, sabe, acho que no fim das contas, isso também pode ser bom para os Estados Unidos. Como uma lição de que, sabe, o país precisa se ajustar à nova realidade, à nova distribuição de poder. O mesmo vale para os europeus. Fingir que você vive no momento unipolar, quando já está no mundo multipolar, é incrivelmente destrutivo. Então, sabe, espero que haja uma curva de aprendizado acentuada e que tudo termine melhor do outro lado. Mas como eu disse antes, obrigado por tirar um tempo do seu fim de semana. Obrigado novamente. Muito obrigado por me receber. É um grande prazer, Pat.